Bom dia, crianças! Hoje nós vamos iniciar com a aula de Geografia, diferentes pontos de vista e representações, página 264 até 270. Então, vocês vão abrir na página 264, nós vamos iniciar a aula de hoje. Cartografia, diferentes pontos de vista e representações. Bruna escolheu um bom lugar em sua casa para colocar o vaso novo que ganhou. Então, ela se colocou de posições diferentes para olhar o seu vaso. Observe como Bruna viu o vaso em cada posição. Então, aqui vocês vão observar essas imagens. E essa menina se chama Bruna, ela ganhou um vaso e ela está olhando o vaso em várias posições. Então, por exemplo, a primeira imagem, ela está olhando o vaso de frente. Olha como que ela enxergou o vaso. Então, vaso visto de frente, chama-se visão frontal. Quando a gente vê algum objeto de frente, esse chama visão frontal. Na outra imagem, a menina, a Bruna, ela está visualizando, olhando o vaso visto de frente e do alto. Então, prestem atenção que ela dobrou um pouquinho o pescoço. Ela está vendo o vaso de frente e de alto. Ela está olhando de frente e um pouquinho inclinada. Na outra imagem, a gente percebe que Bruna, ela está olhando o vaso do alto e de cima. Então, ela olhou o vaso, ela encurvou bem o corpo, ela olhou o vaso de dentro. Então, quando a gente visualiza uma figura assim de cima, chama-se visão vertical. Então, a primeira, eu vou repetir, é visão frontal, porque ela viu de frente. A segunda é visão oblíqua, porque ela viu de frente e do alto, chama-se visão oblíqua. E a última, chama-se visão vertical, que é a visão alto e de cima. Então, vocês vão observar, virando para a próxima página, que é a página 265, continuando a leitura. As diferentes posições de onde Bruna observou o vaso chama-se pontos de vista. De cada ponto de vista, vemos os objetos de maneiras diferentes. Então, o que é enxergar assim, ponto de vista? O que é que significa a palavra ponto de vista? É enxergar algo onde se vê melhor. Então, a gente sempre, conforme a posição que a gente vê o objeto, é a forma que a gente vê. É o ponto de vista que a gente tem sobre algum objeto. Os pontos de vista também recebem outros nomes. A visão de frente é conhecida como visão frontal, foi o que eu falei. A visão de frente e do alto se chama de visão oblíqua. Já a visão do alto e de cima recebe o nome de visão vertical. Então, foi a explicação, a experiência que a Bruna fez aqui do lado nessa página 264 e continuando a primeira. Observe outros objetos com base nos pontos de vista estudados. Escreva o ponto de vista sobre o qual cada objeto foi representado. Visão frontal, visão oblíqua ou visão vertical. Observe o exemplo. Então, vocês vão completar nessa linha de baixo e vão escrever. Qualquer dúvida, vocês voltam na página 264 para responder essa atividade. Então, essa primeira imagem aqui, a imagem A, ela foi vista do alto e de cima. Então, chama-se visão vertical. E essa outra também foi vista também do alto e de cima. Também é vertical. Estou até falando a resposta. E a C é o objeto visto de frente, então é visão frontal. A D é objeto visto de frente e do alto,
Então é visão oblíqua. Até falei as respostas já. Então quem assiste o vídeo direitinho, já falei até as respostas, para ficar bem gravado para vocês fazerem com mais facilidade, porque eu sei que isso aqui é meio complicadinho, né? Então aos poucos vocês vão aprendendo. Na próxima apostila vai aparecer mais atividade, mais ou menos assim, vocês vão aprender melhor. Virando para a próxima página, é a página 266, atividade para casa. Escolha 2 materiais escolares que você usa com frequência e desenhe esses 2 objetos sob as visões frontal, vertical e horizontal. Então vocês vão escolher um material que vocês usam, material escolar. Pode ser um caderno, um livro, uma borracha. Então vocês vão desenhar nessa posição a visões frontal, vertical e horizontal. Então vocês vão fazer em cima, nesse quadro de cima e no quadro de baixo. Vocês vão escolher um desenho, assim um objeto usado, material escolar, né? E vocês vão desenhar. Agora, aqui nesse quadro, está falando o que é que nós estudamos nesse capítulo. Você estudou o quê? Uma casa limpa evita o aparecimento de animais e insetos e nos mantém saudáveis, né? Muito importante a gente manter uma casa limpa para não aparecer animais, insetos e manter a casa bem saudável, uma casa limpa. O jardim e o quintal fazem parte da nossa casa, por isso eles também devem ser limpos. Nós já aprendemos isso e podemos observar os objetos de pontos de vista diferentes, frontal, oblíquo e vertical, que nós acabamos de falar sobre isso agora. Então, passando para outra página 267, você é o artista. É outro tipo de atividade, né? Não é nem atividade, é uma demonstração de Vincent van Gogh, um artista holandês que viveu entre os anos de 1853 e 1890, pintou um dos quadros onde morou visto de frente. Esse quadro tornou-se muito famoso. Van Gogh só ficou conhecido e seus quadros só foram valorizados depois de sua morte. Então Van Gogh é um pintor muito conhecido. Vocês já devem ter visto isso na aula de artes, sobre esse grande artista, né, Van Gogh. Então agora é sua vez, desenhe seu quarto e outro cômodo de sua casa. Para isso, escolha um ponto de vista a partir do qual você vai desenhar esse cômodo. Lembre-se de que você fará um desenho em tamanho reduzido, quer dizer, um tamanho pequeno. Por isso, fique atento ao tamanho de cada objeto representado. Um guarda-roupa, por exemplo, que na realidade é maior que uma cama, em seu desenho também deve ser maior. Então vocês vão desenhar aqui nessa página 268, ó, no espaço a seguir, desenhe seu quarto do ponto de vista escolhido. Se preferir, utilize esse espaço no sentido horizontal. O que é sentido horizontal? No sentido deitado, né? Então vocês vão desenhar aqui. Eu sei que vocês são muito inteligentes, vocês gostam de desenhar, então façam um desenho bem bonito para tirar 10. Virando para a próxima página, atividade para casa, a imagem abaixo mostra Cascão e sua família preparando a festa de aniversário dele. Veja, então Cascão é o aniversariante, eles estão preparando a festa do aniversário dele, todos estão participando, todos estão ajudando. Então vamos lá. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. A imagem mostra Cascão e sua família preparando a festa de aniversário dele, verdadeira ou falsa? Cascão não está colaborando de nenhuma maneira para preparar a sua festa de aniversário, verdade? Isso é falso. Aqui a gente observa que todos estão trabalhando. Enquanto a mãe de Cascão enrola os docinhos, Cascão e seu pai preparam a decoração da festa. Então, vocês vão assinalar. B. Você realiza alguma atividade em conjunto com as pessoas da sua família? Qual? Você acha esse momento importante? Então, é pergunta pessoal, vocês vão responder. Virando para a próxima página, página 270. A imagem abaixo mostra um campo de futebol. Veja de onde Danilo e seus amigos observam esse campo. Então, eles estão observando o campo de várias maneiras.
de vários de várias posições, né? Então aqui indique qual é a visão que cada um deles tem desse campo de futebol, enumerando cada imagem a seguir. Então vocês observam que as imagens aqui têm os números e vocês vão numerar de acordo com a imagem demonstrada aqui em cima. Então nós já terminamos essa parte de geografia. Aqui tem o mapa do Brasil, que vocês já conhecem, né? Mas só que não tem como a gente estudar muito aqui, falar muito sobre esse mapa, porque teria que estar na sala de aula. Então, nosso país é o Brasil, e observa os estados. Então, aqui vocês vão observar os estados, né? Depois, numa oportunidade, a gente pode fazer na sala de aula, mostrar o mapa, a gente trabalhar mais sobre isso. Aqui tem o mapa mundi. O mapa mundi representa o nosso planeta Terra. O mapa mundi existe em 193 países. Então isso daqui é muito interessante, vocês vão aprender ao longo do tempo na escola. Então nós terminamos o conteúdo de geografia, a parte de geografia nós terminamos, história nós terminamos já. Nós estamos terminando a apostila, espero que vocês não se atrasem, que logo nós vamos iniciar o módulo 3. Então, nós terminamos a aula de hoje, até a próxima aula, um grande abraço a todos.